Pessoal, para começar esse dia alegre, é semana de São João, vamos levar uma vida mais leve, mais divertida, mais descontraída. É São João, minha gente, é a semana do São João, então é muito importante a gente ter essa comemoração, afinal de contas, faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa vida o São João, a gente respira São João, faz parte até de quem não gosta, até porque faz parte da nossa cultura. Então vamos se divertir, vamos botar para gerar, estudar ao mesmo tempo e também não levar a vida tão séria, até porque a gente só tem uma vida, né, galera? Então, começando a aula de hoje com aquela Rádio Bruna, a música escolhida hoje foi uma música do forró raiz, o forró das antigas, que é Mastruz com Leite, ô meu vaqueiro, meu peão. Então, na rádio de hoje, tocou Mastruz com Leite, para uma galera que aí, vocês que são a galera do passinho aí, para saber o que é música boa e música antiga. A maioria já conhece, né? Acho que os pais de vocês escutam bastante. Beleza? Então vamos começar com todo o gás, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo hoje, tá certo? O nosso conteúdo que hoje, de fato, é a classificação do relevo brasileiro. Ah, professor, tem nada a ver, você começa com esse negócio aí de música e depois vai para esse assunto chato. É importante, como eu já falei para vocês em outras aulas, é sempre importante a gente nós estarmos estudando essa questão de formação de relevo, estrutura geológica interna da Terra. Afinal de contas, o Enem ele vai ser no futuro bastante técnico, ele vai ser um pouco tecnicista, mais empírico, mais do conhecimento da geografia física, pelo que eu estou observando ao longo do que eu estou pesquisando sobre o Enem. Então, é de suma importância também conhecer as classificações de relevo brasileiro segundo os seus estudiosos. Afinal de contas, foram anos e anos de pesquisa até chegar à nossa atual classificação, que veio em 1989 com a classificação de Jurandir Ross, tá certo? A classificação de Jurandir Ross é a mais recente, que ele observou a estrutura geomorfológica do território brasileiro. Mas nós vamos estudar desde o período mais antigo, que é justamente a classificação do professor Haroldo de Azevedo. Então, sobre a questão do módulo de vocês vão encontrar a partir do G13, página 50. Para quem quiser acompanhar os mapinhas aí, interessantemente, nós vamos ter aí no G13, página 50, para vocês observar as primeiras formas de classificação de relevo do território brasileiro. Mas é importante salientar, só para a gente dar aquela breve revisada, como é que se formou o relevo brasileiro, como é a estrutura geológica no que diz respeito, a gente já estudou o relevo, mas nós vimos que as unidades de relevo brasileiro são estruturas geológicas antigas, ou seja, que a gente analisou do período pré-cambriano, ou seja, a formação geológica das idades mais antigas da Terra, bem diferente, por exemplo, da formação da Cordilheira do Himalaia ou até a Cordilheira dos Andes, que são formações recentes de estrutura de relevo. Então, nós vamos ter maciços cristalinos presentes no território brasileiro, ou seja, formações mais baixas, porque sofreram mais agentes erosivos por conta do tempo. São montanhas baixas que são inferiores a 200 metros ou até 2.000 metros, como é o caso do pico mais alto do território brasileiro, porque justamente tem um período geológico de formação mais antiga. Quanto mais alto uma montanha, mais jovem. Quanto mais antiga, mais agentes de erosão, consequentemente, ela é mais baixa, que é o que nós estudamos em caracterização do relevo. Sobre o relevo brasileiro, nós vamos ter origem principalmente de agentes exógenos. Nós vamos ter agentes de erosão brasileira, nós vamos ter principalmente agentes de transformações exógenas, ou seja, do exterior da Terra, como a gente estudou em questão de relevo, dos agentes que foram de erosão, de sedimentação. Então, o agente principal transformador do relevo brasileiro, no caso, no que diz respeito a questão de estrutura, nós vamos ter agentes exógenos que acontecem no exterior da Terra. Lembrando que os agentes endógenos também tiveram seu processo de formação no território brasileiro, principalmente no período pré-cambriano na nossa formação geológica, tá certo? Então, nós vamos ter aí as classificações de relevo. Então, o relevo brasileiro formou-se a partir de estruturas geológicas
principalmente compostas por formações sedimentares recentes e estruturas vulcânicas cristalinas, que nós chamamos de quê? Escudos cristalinos, que são formações rochosas dos períodos mais antigos. A transformação, como eu falei para vocês, são transformações de maneira mais exógena. E nós vamos ter que os principais agentes modeladores do relevo brasileiro são as próprias o quê? As próprias áreas de planície, de planaltos brasileiras, são agentes de ação eólica, que é no caso dos ventos, das bacias sedimentares, principalmente no que diz respeito às nossas planícies litorâneas e também lacustres, ou seja, através dos lagos ou dos rios, de uma maneira geral, nós vamos ter a formação, a modelação do relevo brasileiro é justamente pelo fator que há externamente. Então, nós vamos ter as maiores planícies litorâneas do mundo por conta dos fatores exógenos. As planícies brasileiras se formaram através de o quê? Regiões lacustres, regiões marítimas e, obviamente, agentes exógenos da formação do relevo. Então, vamos aí, sem perder tempo, a uma historiazinha da classificação do relevo brasileiro. Nós vamos ter a formação do relevo brasileiro principalmente no período terciário, ou seja, o período terciário que foi entre 65 e 1,5 milhões de anos atrás. Nós vamos ter bem diferente, por exemplo, dos dobramentos modernos como o dos Andes e do Himalaia, que aconteceram principalmente no período já cenozoico, ou seja, na idade recente, mais recente do nosso planeta Terra. Então, nós vamos ter a primeira classificação do relevo brasileiro, que vocês já podem acompanhar no livro de vocês, é a classificação do professor Haroldo de Azevedo. É a classificação de relevo mais antiga, mas sem uma observação, sem um conhecimento de experimento tão empírico, de análise geológica e também utilizando, por exemplo, agentes como a fotogrametria, que é as imagens aéreas. Então, era uma classificação necessária, principalmente para você revogá-la. É importante o primeiro conhecimento, o primeiro contato que se tem sobre um estudo. Então, esse primeiro estudo foi de suma importância para o território brasileiro, realizado também pelo IBGE, que foi a do professor Haroldo de Azevedo, que é a classificação de 1940, que é a classificação mais antiga. Não se preocupe, galera, esse esqueminha vai ter que ser copiado no caderno. Todos os esquemas que eu vou na minha aula, eu vou lá no grupo de vocês, jogo lá no grupo, vocês vão entregar junto com a atividade, principalmente porque tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende me ouvindo, tem gente que está muito preocupada em só fazer atividades, mas a aula é de suma importância, a gente não pode perder de jeito nenhum esse ano, principalmente no que diz respeito a conhecimentos geográficos, viu? Geografia é muito importante para o Enem de vocês. Então, atentos a essas classificações de relevo que são de suma importância para a geografia física do território nacional. Então, nós vamos ter a classificação do professor Haroldo de Azevedo, de 1940. Então, nós vamos ter, ele observou principalmente as diferenças de altitude do nosso território nacional. Ele observou que o território nacional, ele como era composto principalmente por planícies relativamente planas, ou seja, nem todas as planícies eram totalmente planas, como acontece, por exemplo, na formação de relevo europeu, que nós vamos ter planícies, no caso de fato, mais planas. As superfícies brasileiras, no caso na análise do professor Haroldo de Azevedo, nós vamos ter superfícies planícies relativamente planas. Coloquei para vocês que altitudes inferiores a 200 metros, ou seja, grande parte das planícies tinha altitudes inferiores a 200 metros, ou seja, sofreram agentes erosivos da formação de relevo a longo prazo. Nós vamos ter planaltos relativamente ondulados e superando 200 metros, ou seja, planaltos relativamente, no caso a altimetria, depois de uma análise bem mais ampla da formação de relevo brasileiro, pôde-se observar que tinha de fato altitudes acima de 200 metros em áreas de planaltos. Mas essa classificação, como eu disse para vocês, é uma classificação mais remota, que não tinha análise principalmente geomorfológica, que é super importante. Então, nós vamos ter, por exemplo, na classificação do professor Haroldo de Azevedo, 59% que é composto de planaltos e 41% do território brasileiro era composto de planícies. Obviamente,
essa análise ela foi revogada com o tempo. Teve outros estudos, que foi, no caso, o professor Aziz Absaber, que já começou aperfeiçoando essa técnica, de uma maneira geral, de análise do território nacional. E mais ainda, com a questão também do projeto Radan, a questão de radares e também a aerofotogrametria, que a gente já estudou sobre isso, foi analisada através de 1989 pelo professor Jurandir Ross, que é a classificação atual de relevo. Então essa aqui é a classificação, só a gente dando analisada, de Haroldo de Azevedo, que é a mais antiga, de 1940, só para a gente não esquecer. Ele analisou as planícies relativamente planas. Nós vamos ter altitudes inferiores a 200 metros de altitude e planaltos relativamente ondulados, superando 200 metros. 59, sendo 59% composto de planaltos, o relevo brasileiro, e 41% de planícies. Vocês vão observar no mapa, que é bem diferente, cada classificação de relevo, aí na página 50, você vai observar que as planícies que ele observou era a planície amazônica, a planície costeira, a do Pantanal, Pampas e planície gaúcha. Nós vamos ver que as planícies, nós vamos ter na classificação mais recente mais áreas de planícies, principalmente porque nós vamos ter áreas de regiões marítimas e também áreas lacustres, que é no caso os lagos, e também os rios, que são no caso as fluviais. Fluvial é relativo aos rios. Na segunda classificação de relevo brasileiro, aí nós vamos ter inclusive assim o Planalto também aqui, analisar aqui no mapa, que tem toda a coloração aqui. Você sempre é importante a gente dar uma analisada e sempre fazer uma leitura dos mapas, porque no Enem tem bastante mapa. Então, nós vamos ter os planaltos, segundo Haroldo de Azevedo, o planalto das Guianas, o planalto guiano, o planalto atlântico, meridional e o central. Então, era uma classificação mais simples, mais remotas, observando um pouco os critérios geomorfológicos. Na página 51, e também aqui no esquema de vocês vão poder observar a classificação de Aziz Absaber. O professor Aziz Nassib Absaber, ele aperfeiçoou essa classificação do professor Haroldo de Azevedo. Por que eu chamo professores? Porque geralmente esse tipo de pesquisa geológica, ela parte diretamente das universidades. As grandes pesquisas brasileiras, atreladas, por exemplo, aos órgãos governamentais, como o IBGE, que foi o órgão governamental que se caracterizou como também conhecer o território brasileiro, a forma do território brasileiro, e também, obviamente, dentro das universidades, através dos projetos. Por isso que é de suma importância os projetos universitários. Afinal de contas, é assim que se leva a estudos geográficos do território nacional e também resolve-se muitos problemas. Por que conhecer isso aqui? Obviamente, você conhecer o terreno de uma área, você tem o quê? Um planejamento melhor urbano, você conhecer a forma de relevo, a morfologia de uma área, você tem um maior planejamento de uma cidade, ou, por exemplo, você planejar um país, você planejar uma área, terraplanar, saber se aquela área ela pode ser construída ou não, de uma maneira geral. É importante conhecer o relevo, é importante conhecer a forma da Terra. Então, deixar de falar besteira aí, ó. Então, nós vamos ter a classificação de Aziz Absaber, que foi aperfeiçoada em 1950, e utilizou principalmente critérios geomorfológicos. O que molesta é geomorfologia? Geomorfologia é o estudo da forma da Terra. Geoterra, morfologia, forma. É o estudo da forma da Terra, a geomorfologia, que é uma parte muito importante da geografia para conhecimento do território, do terreno. É importante, por exemplo, você que pensa em fazer engenharia, vocês vão estudar a questão da parte geomorfológica, que é a forma da Terra. Eu, no meu curso de Geografia, eu estudei uma disciplina de geomorfologia, que é estruturas geológicas, o terreno, os tipos de solo, os tipos de relevo. Então, é importante para diversas áreas o estudo geomorfológico. Nós vamos ter noções principalmente de sedimentação e erosão. Segundo Aziz Absaber,
nós vamos ter o processo de formação do relevo brasileiro, era justamente do processo de sedimentação. Sedimentação é quando, no caso, as rochas e o solo, elas vão sedimentando principalmente por agentes exógenos. A questão do agente eólico, a erosão fluvial, a erosão pluvial, que é das chuvas. Então, são levadas em consideração principalmente com agentes de sedimentação. E a erosão, nós vamos ter principalmente, ele classificou como áreas de planícies, tá certo? As planícies que ele chamava de planícies costeiras. Nós vamos ter aí também um fator importantíssimo da observação de Aziz Absaber, a altimetria. Ele começou a fazer a altimetria, ou seja, medir as montanhas brasileiras, os planaltos brasileiros. Então é importante esse estudo geomorfológico. Leva inclusive anos para você obter essas pesquisas. E a altimetria, ou seja, você medir as altitudes da localidade, foi de suma importância para conhecer os planaltos brasileiros, que são formações geológicas de maciços antigos, ou chamados também de escudos cristalinos, beleza? Na página 51, vocês vão ter também um mapa que fala aí da classificação de Aziz Absaber. Tem aí, no caso, que o professor Aziz Absaber, ele observou os critérios geomorfológicos, especialmente as noções de sedimentação e erosão, como eu coloquei para vocês ali. E também foram, no caso, ele deu a denominação de chamada de planaltos. Então, é a classificação, segundo o Aziz Absaber, as planícies, principalmente planícies e terras baixas amazônicas, as planícies de terras baixas costeiras, e os planaltos das Guianas, Brasileiro e Uruguaio Rio-Grandense, que era a classificação antiga de 1950 do professor Aziz Absaber. Aí, no caso, também tem aí a diferença das classificações, desse quadrinho aí abaixo, na página 52, para vocês acompanharem também pelo livro de vocês. Vocês vão ter a classificação do Haroldo de Azevedo e a diferença, por exemplo, de estudo do Aziz Absaber. Segundo o Haroldo de Azevedo, os planaltos, nós vamos ter a diferença do planalto só das Guianas, o planalto brasileiro dividido em Atlântico Central e Meridional. E as planícies, segundo Haroldo de Azevedo, era uma amazônica, só pantanal e costeira. Já nós vamos ter uma diferença para o estudo de Aziz Absaber, que ele vai observar também o planalto das Guianas, que engloba a região do planalto norte amazônico, o planalto dividido em central, meridional, nordestino, serras e planaltos do leste e sudeste, do Maranhão, Piauí e Uruguai e Rio-Grandense. Já no caso, na questão das planícies, a planície de terras baixas amazônica, as planícies de terras baixas costeiras e a planície pantaneira, que é, no caso, a planície do Pantanal, tá certo? E ele observou também, no caso, os critérios relacionados à altimetria. Então, ele começou a medir o território brasileiro. Nós vamos ter aí as três formas de relevo, aliás, a classificação de Jurandir Ross. Jurandir Ross, ele foi um estudioso da parte geográfica, geomorfológica do Brasil, importantíssimo para você classificar o nosso território brasileiro. É a classificação que nós utilizamos até hoje, desde 1989, é a classificação mais válida e reconhecida pelo IBGE. É a classificação de relevo de Jurandir Ross. Ele observou três critérios que eu coloquei aqui para vocês. O critério de morfoestrutura, o critério de paleoclima e de morfoclima. Ele fez justamente a divisão, como eu coloquei para vocês, inovadora, e ele observou principalmente o passado geológico e o passado climático do território brasileiro. Foi importante designar, por exemplo, o passado climático de eras geológicas mais antigas, como, por exemplo, eras de glaciação, eras, por exemplo, onde existia presença de vulcanismos e tectonismo, para poder analisar como é o terreno brasileiro. Para você conhecer o solo, para você conhecer as formas de relevo brasileiro, observa-se, por exemplo, o passado geológico. Então, através do estudo de Jurandir Ross, ele observou o passado geológico brasileiro. Claro, a técnica já estava diferente, né? Estávamos já em 1989, onde já havia uma evolução da fotogrametria, como eu já falei para vocês, e de imagens aéreas para análise territorial. Então, coloquei para vocês aí também. Nós vamos ter
no caso, segundo a classificação dele, o que é morfoestrutura? Morfoestrutura é o que? Ele analisou a origem geológica do nosso território brasileiro. Ele analisou também o paleoclima, que é justamente como os agentes climáticos eles influenciavam no território brasileiro. E também o morfoclima, que é justamente como os agentes climáticos eles interferiam na questão da formação do nosso relevo terrestre. Então, fica ligado aí, ó. Então, aqui do outro lado, vou afastar mais um pouquinho para a gente analisar, eu coloquei para vocês também sobre essa classificação atual de relevo brasileiro. Agora, ele complicou muito nossa vida, o Jurandir Ross, porque enquanto a classificação de Aziz e de Haroldo de Azevedo é deste tamanho, e você observa como a estrutura era bem menor, nós analisamos aqui as formas de relevo segundo o professor Jurandir Ross, que são as divisões de planaltos, depressões e planícies. A classificação é planaltos, planícies e depressões. Mas aí nós vamos ter, por exemplo, subdivididas em relação às regiões. Ele dividiu bem direitinho, justamente para o quê? Para melhorar os estudos das áreas territoriais do nosso território brasileiro. Então, nós vamos ter aí as 3 formas de relevo que ele analisou. Foi os planaltos, como a resistência à erosão, planaltos, áreas de maior resistência à erosão, no caso, como ele colocou aí. Os planaltos eram áreas de maior resistência à erosão. As planícies, que sofreram sedimentação e supera a erosão, no caso, as áreas de planaltos, tiveram mais resistência à erosão, de acordo com esses 3 critérios. O morfoestrutural, o paleoclimático e o morfoclima, que vocês vão encontrar aí na página 51. O morfoestrutura, origem geológica, paleoclima, agentes antigos e climáticos, e morfoclima, atuais agentes climáticos. Então, ele colocou também a planície, sedimentação que supera a erosão, e as depressões, que são áreas rebaixadas por erosão que circundam áreas de bacias sedimentares, ou seja, escudos cristalinos. Ele diz que as depressões brasileiras eram formadas através de escudos cristalinos, que são áreas bem rebaixadas. Como a gente analisou, por exemplo, a aula passada, a questão dos terrenos, a questão do relevo é muito importante a gente ver aquela aula. Se você tem dúvida, é importante ver a aula passada, aproveite que está gravada, sobre as formações de relevo. Áreas de depressões são áreas que ficam geralmente o quê? Próximas às áreas de bacias sedimentares, mas ao mesmo tempo nós vamos ter áreas bem rebaixadas em relação a duas, no caso a uma formação montanhosa mais elevada. Então, é uma área que, no caso, fica entre 2 regiões mais altas, as áreas de depressões. Nós vamos ter aí a questão, nós vamos ter também a questão dos maciços antigos. O Brasil também é formado principalmente por maciços antigos, ou chamados escudos cristalinos. Nós vamos ter as áreas de planícies, que sofreram deposição de sedimentos recentes, que são de origens lacustres, ou seja, lagos, formações de lagos, ou, por exemplo, bacias no caso, estruturas criadas pelo próprio ser humano, que ocasionam a sedimentação, como, por exemplo, as barragens, os açudes, as adutoras. A erosão, que é chamada de erosão fluvial, que é através do regime dos rios, é a erosão fluvial, e a erosão marinha, que é o que formaram as grandes planícies brasileiras. Toda a região litorânea brasileira ela é composta por planícies. E nós vamos ter não só na região litorânea, mas nós vamos ter na bacia amazônica as planícies e áreas, por exemplo, lacustres, marinhas ou fluviais, que são de regimes de rios. Nós vamos ter as áreas de planalto. Planaltos, no caso, que sofrem ondulações moderadas ou amplas, podem ser, por exemplo, ondulações mais moderadas, ou podem ser modelações mais amplas, sujeitas à erosão. Nós vamos ter, segundo a classificação de Jurandir Ross, 11 unidades de planalto brasileiro, que compõem o leste e o sudeste do território nacional. E as depressões, que são rebaixamento de áreas em relação a outras regiões vizinhas, como eu já falei para vocês. Quem tiver dúvida em formas de relevo, assista mais uma vez aquela aula de relevo, tá certo? Que é de suma importância para entender a classificação do relevo brasileiro, você entender as formas de relevo.
Então, nós vamos ter as depressões que sofreram rebaixamento em relação às outras regiões vizinhas, que é chamada depressão periférica da borda leste-sudeste da Bacia do Paraná, inclusive essas áreas de aproveitamento, principalmente para usinas hidrelétricas, que são rios, no caso de Planalto. Nós vamos ter fatores influenciadores do território nacional, só para a gente dar uma breve revisão, exógenos e estrutura vulcânica ou cristalina de um passado geológico bem remoto. Segundo, por exemplo, essa classificação, só para a gente pegar aqui, do Planalto brasileiro, nós vamos ter 11 unidades de relevo, principalmente de regiões de planaltos. Vou aqui falar para vocês, qualquer coisa também eu vou printar a minha pesquisa e vou mandar vocês copiarem, porque para não copiar tanta coisa só do quadro. Nós vamos ter, só para vocês estudarem, essa parte que eu vou mandar para vocês no grupo não precisa copiar, tá certo? É só para vocês obterem nos celulares de vocês, ou se vocês analisarem nos smartphones ou computador, de uma maneira geral. Vocês vão ter, os planaltos são compostos de 11 unidades de relevo, que é o Planalto da Amazônia Oriental, o Planalto da Amazônia Ocidental, o Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, o Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, Planaltos residuais norte-amazônicos, Planaltos residuais sul-amazônicos, Planaltos e Chapadas Parecis, Planalto da Borborema, inclusive a gente conhece bastante, nós moramos no Planalto da Borborema, e nós vamos ter também o Planalto Sul-Rio-Grandense, Planaltos e Serras do Atlântico Oeste, Planaltos e Serras de Goiás, Minas, Serras Residuais e Alto do Paraguai. É sempre importante saber essa classificação, tá certo? Não precisa decorar todos esses nomes, mas é sempre bom você saber lembrar desses nominhos, né? Porque você precisa decorar para fazer uma prova. Mas é importante você saber esses nomes, porque automaticamente quando você sabe esses nomes, você sabe classificar dentro de um mapa a sua localização, até porque vai ter os nomes, né? Por regiões. Inclusive nesse mapa da página 52. As planícies brasileiras, nós vamos ter a planície, principalmente a maior área de planície brasileira é a planície amazônica, a planície do Rio Araguaia, no caso o Rio Araguaia, que também fica na região norte do país, a planície pantaneira, que fica, no caso, principalmente a planície do Rio Guaporé, e também a planície do Pantanal, que é no caso tanto do Rio Paraguai e do Rio Mato Grossense, a planície de Lagoas de Patos Mirins, que fica em Minas, e as planícies tabuleiros litorâneos, ou seja, as planícies que compõem todo o litoral brasileiro. As depressões, nós vamos ter áreas que sofreram principalmente escudos cristalinos brasileiros. Nós vamos ter a depressão marginal norte-amazônica, então a maior depressão é, no caso, a norte-amazônica. A depressão marginal sul-amazônica, tanto a norte como a sul, nós vamos ter áreas de depressão na Amazônia, porque são áreas residuais, áreas que sofreram o processo de sedimentação, então existe a área de planície e as áreas que ficaram, por exemplo, entre essas planícies, que foram justamente essas depressões, entre áreas mais elevadas e áreas mais planas, com superfícies bem abaixo. Nós vamos ter a depressão do Araguaia, a depressão Cuiabana, depressão do Alto Paraguai Guaporé, a depressão do Miranda, a depressão sertaneja, que é bem conhecida, inclusive, uma depressão absoluta que acontece aqui no sertão, que é entre dois planaltos, no caso que pega as serras de Chapadas Diamantina, inclusive o nosso Planalto da Borborema. Então, aquelas áreas de Patos do sertão, que a gente estudou como efeito orográfico, são justamente áreas que são influenciadas por conta dessa questão da depressão sertaneja, uma das maiores áreas de depressão do território brasileiro. A depressão sertaneja e do São Francisco, que é do Vale do São Francisco, a depressão do Tocantins, a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná e a depressão periférica do Rio Grandense. Então, nós vamos ter, como ponto mais elevados, nós já sabemos que os pontos mais elevados do Brasil é o Pico da Neblina, e aí nós vamos ter, que é o ponto mais alto do território brasileiro, superior a 3.000 metros de altitude, então, relativamente baixo. O Pico 31 de Março, que é o segundo ponto mais elevado do Brasil,
e o Pico da Bandeira, que são os pontos mais elevados do território nacional. Professora, e da Paraíba? Da Paraíba nós vamos ter o Pico do Jabre, que fica na Serra de Teixeira, que tem acima de 2.000 metros. Inclusive, eu já subi lá. Bem ruim de descer, inclusive, quase que eu saía bolando, mas a vida é assim, né? Composta de aventuras. Então, aqui é o Pico do Jabre, que fica na cidade de Maturéia, na Serra de Teixeira, próximo a Teixeira. Quem quiser também um dia visitar, é bacana lá em cima. Frio que só, porque, obviamente, áreas, quanto mais a altitude é elevada, mais as áreas são frias, tá certo? Espero, particularmente, que vocês analisem esse mapa da página 52, que tem grande parte dessa classificação que eu simplifiquei, na verdade, essa classificação de relevo que tem todas as unidades aí, inclusive enumeradas. Dê uma olhadinha nessa classificação, porque é muito importante tal conhecimento, beleza? Vou também mandar a fonte que eu estava pesquisando, para ficar mais simples para vocês, tá certo? Espero que a galera tenha gostado. Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje e espero que vocês estejam se cuidando e não fazendo Coronas Fest, viu? Eu tô de olho, viu, galera? Nada de Corona Fest, porque a gente tem que se cuidar para a gente voltar o mais rápido possível dessa pandemia, beleza? Então, todo mundo bem, espero que todo mundo esteja bem. Qualquer coisa, manda as ordens, tira dúvida se tiver dúvida. Volta o vídeo de relevo, se tiver dúvida também alguma coisa. Pode me chamar, pode me aperrear. Depende, né? Não de noite. Mas durante a aula de vocês, vocês podem contar comigo como em sala de aula normal, beleza? Então a gente se encontra, acho que semana que vem a gente volta para o Meet, nem que seja para tirar dúvidas ou fazer correções de atividades, para a gente se ver ao vivo, matar aquelas saudades e fazer aquela rádio gostosa, que é a Rádio Bruna, né? Que por acaso talvez eu encerre hoje com a Rádio Bruna. Vamos lá, mais um repertório da Rádio Bruna. A Rádio Bruna, ela não pode deixar de existir no nosso cotidiano. Vamos escutar outra música, né? Também de forró, afinal de contas, é uma semana voltada para o nosso São João. Então, nós vamos ter aí, para a gente encerrar a aula de hoje, a música que marcou um pouquinho do São João do ano passado, né? Então, vamos pôr uma coisinha mais recente, né? Uma coisinha mais recente que marcou bastante o São João do ano passado, com a música Inquilina. Feliz São João, galera! Se divirtam, mas tome cuidado, viu? Cuidado nos Corona Fest da vida. E assim